A arquitetura da alma. Imagine que você pensa ter vencido. Para Ricardo, este era seu jantar da vitória, saindo com sua nova e mais jovem namorada, celebrando a vida que ele havia escolhido. Ele tinha virado a página, ele tinha evoluído. Mas do outro lado do restaurante cintilante, ele vê um fantasma de seu passado, sua ex-esposa, Isadora. E ela não está apenas sobrevivendo, ela está radiante. Ele a observa, paralisado em uma névoa de ciúmes e descrença, enquanto um dos homens mais ricos do Brasil se ajoelha e a pede em casamento. Esta não é apenas uma história sobre um encontro casual, é sobre o derradeiro jogo de poder. E o momento em que um homem percebe que não apenas perdeu sua esposa, ele perdeu a si mesmo. Não se esqueça de curtir se você sentir a tensão aumentar. Agora, vamos mergulhar. O ar no Estrela da Pauliceia era denso, com o aroma de dinheiro e azeite de trufas brancas. Situado no último andar do arranha-céu, Torre do Mirante, em São Paulo, o restaurante era uma caixa de joias ofuscante, suspensa sobre a beleza extensa e caótica da capital paulista. Lá embaixo, o rio incessante de veículos fluía como artérias de luz. Mas aqui em cima, ouvia-se apenas o sereno tilintar de talheres de prata e os sussurros discretos e importantes da elite da cidade. Ricardo Mendes sentiu uma familiar onda de satisfação se instalar em seu peito. Ele ajeitou os punhos de seu terno Sênia, feito sob medida, a seda roçando em seu novo Patek Philippe. Este era o seu mundo. Ele o havia construído, tijolo por tijolo, sobre os alicerces de acordos imobiliários astutos e uma compreensão implacável da ambição humana. Do outro lado da mesa, Lívia Noronha ria, um som como sinos de vento que sempre parecia perfeitamente cronometrado para atrair a atenção dos comensais próximos. Ela tinha 24 anos, uma década mais jovem que Ricardo, com o tipo de pele impecável e sem poros, e uma beleza de olhos de gazela que parecia geneticamente projetada para o Instagram. Ela inclinou o telefone, capturando o reflexo das luzes da cidade em sua taça de champanhe. Não é simplesmente perfeito, amor. Ela arrulhou, seu polegar deslizando habilmente pela tela. Vibe de cobertura, vida de luxo, melhor namorado. Ricardo sorriu, um sorriso fácil e praticado, que não alcançava totalmente seus olhos. Só o melhor para você, Lívia. Ele a conheceu 6 meses depois que seu divórcio de Isadora foi finalizado. Lívia era uma lufada de ar fresco e descomplicada. Ela não o desafiava. Ela não tinha aqueles longos silêncios contemplativos que ele tinha chegado a desprezar. Ela admirava seu sucesso, celebrava sua riqueza e, o mais importante, fazia com que ele se sentisse o homem poderoso que sempre quis ser. Ela era o prêmio que provava que ele havia feito a escolha certa. Deixar Isadora, ele disse a si mesmo pela 1000ª vez, não foi um fracasso. Foi uma melhoria, uma eliminação estratégica essencial, de peso morto. Ele olhou ao redor da sala. Um rei inspecionando sua corte. Ele reconheceu um executivo de banco aqui, um magnata naval ali. Ele acenou discretamente, uma sutil exibição de sua posição social. E então seus olhos se fixaram em uma figura perto da janela panorâmica. O mundo cambaleou em seu eixo. Era Isadora, sua Isadora, não mais a sua Isadora, apenas Isadora. Ela estava de costas para ele, silhueta contra a paisagem urbana cintilante. Ele reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. A curva graciosa de seu pescoço. A maneira como seu cabelo escuro estava preso, revelando a nuca delicada que ele um dia amou beijar. Ela usava um vestido azul marinho simples e elegante. Não era chamativo como o vestido de coquetel de lantejoulas de Lívia.
Era algo mais potente, discreto, autoconfiante, completamente dona de si. Uma sensação fria e desconhecida se enrolou em seu estômago. Não era apenas surpresa. Era aborrecimento, uma invasão. Este era o seu lugar, sua volta da vitória. O que ela estava fazendo aqui? Ela nunca gostou de lugares assim. Ela os chamava de sem alma, preferindo uma tasca com banquinhos de plástico e sabores explosivos no bairro da Vila Madalena. Amor? Ricardo? A voz de Lívia o tirou de seu torpor. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Estou bem, ele disse, sua voz mais tensa do que pretendia. Ele forçou seu olhar de volta para Lívia, para seu rosto brilhante e sem rugas. Mas a imagem de Isadora estava gravada em suas retinas. Ele não pôde evitar. Seus olhos continuavam voltando para aquela mesa perto da janela. Ela não estava sozinha. Um homem estava sentado de frente para ela. Ricardo não conseguia ver seu rosto claramente. Apenas a parte de trás de um terno bem cortado e uma cabeça de cabelo distinto, salpicado de prata. Eles não falavam muito, simplesmente estavam. Havia uma quietude confortável entre eles, um forte contraste com a tagarelice de exibição em sua própria mesa. Isadora riu. Um som suave e genuíno que a acústica do restaurante quase engoliu. Mas Ricardo ouviu. Sentiu em seus ossos. Era o riso que ela costumava compartilhar com ele, nos primeiros dias, antes que a ambição dele tivesse consumido tudo. Um pensamento feio e possessivo acendeu em sua mente. Quem é? Algum gerente de nível médio? Um expatriado? Um arquiteto entediado que ela conheceu em uma de suas coisas de caridade? Ele avaliou mentalmente o homem, um hábito de seus negócios. O terno era de qualidade, mas isso significava pouco. Isadora não tem conceito de dinheiro ou status, ele se lembrou. Esse tinha sido um de seus maiores problemas. Ela estava contente com seu pequeno mundo de preservação de edifícios históricos e artigos acadêmicos. Ela não entendia o impulso, a fome, que o impulsionava. É aquilo? Lívia apertou os olhos, seguindo seu olhar. Sua voz baixou para um sussurro conspiratório. Ai, meu Deus! É a sua ex-esposa? Ricardo se encolheu. As palavras ex-esposa dos lábios de Lívia pareciam uma violação. É, ele respondeu. Os olhos de Lívia brilharam com uma curiosidade predatória. Uau! Que mundo pequeno! Ela parece diferente? Ela parece a mesma, retrucou Ricardo e imediatamente se arrependeu de seu tom. Não, eu quero dizer... Lívia inclinou a cabeça, o analisando. Ela parece mais... polida. Eu sempre a imaginei mais... apagada, pelo que você disse. Ricardo não respondeu. Ele havia pintado um quadro de Isadora para Lívia, uma narrativa que se encaixava em sua versão dos fatos. Uma mulher desleixada, sem ambição, que não conseguia acompanhá-lo, que o atrasava com suas necessidades simples e julgamentos moralistas. Vê-la aqui, irradiando uma luminescência tranquila, que não tinha nada a ver com ele, parecia uma traição pessoal a essa narrativa. Ele observou enquanto o homem à sua frente estendia a mão e pegava a dela. Foi um gesto simples, mas enviou um choque de ciúmes puro e incondicional através de Ricardo. Ele havia segurado aquela mão. Ele havia colocado um anel naquele dedo. A memória era tão vívida que era quase uma dor física. Ele podia sentir os ossos finos da mão dela na sua, o frescor de sua pele. Ele sentiu a mão de Lívia em seu braço. Não se preocupe, amor. Você definitivamente ganhou com a troca. Ela piscou para ele, tentando ser tranquilizadora, mas só pareceu barato. O jantar continuou, mas o sabor do wagyu se tornou cinza na boca de Ricardo. O champanhe estava sem graça.
Cada risada de Lívia parecia estridente, cada toque uma irritação. Seu foco era um feixe de laser direcionado para a mesa, perto da janela. Ele era um homem assistindo a um filme estrangeiro, sem legendas, tentando desesperadamente entender a trama. E então o momento chegou. O momento que dividiria sua vida em um novo antes e depois. O homem de cabelo prateado se levantou. Ele era alto, com uma postura de autoridade sem esforço. Ele se moveu ao redor da mesa para ficar ao lado de Isadora. Ela olhou para ele, uma pergunta em seus olhos. O coração de Ricardo começou a martelar contra suas costelas. Não, não pode ser. O rosto do homem se virou ligeiramente para eles agora e um choque de reconhecimento, frio e agudo, atravessou Ricardo. Era Alexandre Matos, não o Alexandre Matos. O Alexandre Matos, o magnata da tecnologia brasileiro-americano, o filantropo bilionário, o homem cujo rosto estava na capa da Forbes no mês passado, um homem cujo patrimônio líquido era tão estratosférico que fazia a considerável riqueza de Ricardo parecer troco. Alexandre Matos era uma lenda, um titã. Ele não apenas se movia nos círculos que Ricardo aspirava, ele os criava. E agora ele estava se ajoelhando na frente de Isadora. Todo o restaurante pareceu prender a respiração. O burburinho ambiente morreu. Todos os olhos estavam fixos no casal perto da janela. Alexandre Matos abriu uma pequena caixa de veludo. Mesmo do outro lado da sala, o diamante dentro dela capturou a luz e explodiu em 1000 pequenos sóis. Não era apenas um anel, era uma estrela. A voz de Alexandre era muito baixa para ser ouvida, mas sua expressão era de profunda e desprotegida sinceridade. Ele não estava atuando, ele estava completamente focado na mulher à sua frente. As mãos de Isadora voaram para a boca. Seus olhos, que Ricardo sabia que podiam conter oceanos de emoção, brilharam com lágrimas. Ela olhou fixamente para Alexandre, depois para o anel, depois de volta para Alexandre. Um sorriso lento e radiante se espalhou por seu rosto, um sorriso de alegria tão pura e imaculada que doeu fisicamente em Ricardo testemunhá-lo. Ela assentiu, apenas um pequeno e simples aceno. O restaurante irrompeu em um aplauso espontâneo e educado. Lívia ofegou ao lado dele, seu telefone já erguido, esquecido em seu colo um momento antes, agora gravando a cena. Ai, meu Deus, Ricardo! É Alexandre Matos. Ele está pedindo sua ex-esposa em casamento. Ricardo não a ouviu. Ele estava paralisado. Uma estátua esculpida na descrença e em uma sufocante e esmagadora sensação de impotência. O desequilíbrio de poder, aquele que ele havia cultivado tão cuidadosamente por toda a sua vida adulta, aquele que havia definido seu relacionamento com Isadora, acabara de ser invertido com a força de uma explosão nuclear. Ele não era o vencedor. Não era ele quem havia evoluído. Era o homem que havia jogado fora um diamante, apenas para ver, à distância, outra pessoa pegá-lo e reconhecê-lo como uma estrela. Naquele momento, sentado ao lado de seu prêmio bonito e superficial, cercado pelos adornos de um sucesso que de repente parecia vazio, Ricardo Mendes se sentiu o homem mais pobre do mundo. Você acha que Ricardo mereceu este golpe de realidade? Deixe sua opinião nos comentários. A luz da manhã no apartamento de Isadora, no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, era suave e indulgente. Ela se filtrava pelas janelas do chão ao teto, projetando longas e suaves sombras sobre os pisos de concreto polido. O espaço era um reflexo dela, minimalista, quente e cheio de propósito. Livros sobre teoria arquitetônica e preservação histórica estavam empilhados em ordem.
Seus próprios esboços e plantas estavam fixados em um grande quadro de cortiça, desenhos intrincados de chalés coloniais restaurados e espaços comunitários inovadores e sustentáveis. O diamante em sua mão esquerda parecia incrivelmente pesado. Ele repousava em seu dedo, um corpo estranho, celestial, que ainda não havia se integrado em sua órbita. A noite anterior pareceu um sonho bonito, avassalador e assustador. O assombro silencioso do restaurante, o peso sincero das palavras de Alexandre, o brilho impossível do anel. Ela preparou o café. O ritual familiar a ancorava. O aroma rico e escuro dos grãos de café de Minas Gerais encheu sua pequena cozinha. Ela tinha dito sim. Naquele momento, com os olhos sinceros e gentis de Alexandre olhando para ela, pareceu a coisa mais natural do mundo. Ele a via como ela era, não como um acessório, não como um projeto, mas como uma parceira. Ele a ouvia falar sobre a integridade estrutural de uma balaustrada francesa do século XIX, com a mesma atenção absorta que prestava a um relatório trimestral de lucros. Mas agora, na quietude da manhã, as dúvidas se insinuaram. Eram os fantasmas de seu passado, inseguranças sussurrantes que ela pensou ter vencido. Um bilionário. O que um bilionário poderia ver em você? A arquiteta quieta que prefere arquivos empoeirados a jantares de gala? Os sussurros tinham uma voz. Eles soavam como Ricardo. Ela afundou em uma poltrona de linho macio, segurando a xícara quente entre as mãos. Ela não pôde evitar vê-lo. O rosto dele, do outro lado do restaurante ontem à noite. Ela só o tinha vislumbrado quando ela e Alexandre estavam saindo, envoltos em uma nuvem de parabéns de estranhos. Mas ela o viu. O espanto em seu rosto. A maneira como seu sorriso estava congelado. Uma máscara frágil. Ao lado dele, uma garota jovem e linda olhava fixamente, com o telefone erguido como uma arma pequena. Vê-lo não lhe causou a dor dilacerante que teria causado antes. Em vez disso, foi como olhar para um estranho que por acaso usava um rosto familiar. O homem que ela havia amado, ou pensado amar, se fora. Ele havia sido apagado camada após camada dolorosa por anos de desprezo sutil e traições silenciosas. Flashback. 2 anos atrás. O ar em sua casa minimalista de paredes de vidro no bairro do Jardim Europa, em São Paulo, estava viciado com palavras não ditas. Ricardo estava atrasado. De novo. Isadora havia cozinhado seu prato favorito, moqueca de camarão, cujo aroma perfumado agora tinha se dissipado e esfriado. Ela estava sentada na grande mesa de jantar de carvalho que eles haviam comprado em sua lua de mel na Bahia, traçando o veio da madeira com o dedo. Ela acabara de receber a notícia de que sua proposta para liderar a restauração do antigo Teatro Municipal do Rio de Janeiro havia sido aceita. Era o ápice de anos de trabalho, sua tese de doutorado ganhando vida. Ela estava ansiosa para contar a ele, quando ele finalmente entrou, pouco antes da meia-noite. O cheiro de perfume caro, que não era o dela, grudava nele como uma segunda pele. Ele não notou a comida, não notou o olhar esperançoso e expectante em seu rosto. Dia longo, ele resmungou afrouxando a gravata e indo direto para o bar. Eu tenho boas notícias. Ela começou sua voz pequena. Ótimo, ele disse, servindo-se de um grande uísque escocês. Ele olhou para ela, mas seus olhos estavam vazios. Escuta, Isadora, estou exausto. Pode esperar? É sobre o projeto do Teatro Municipal. Eu consegui, eu sou a arquiteta-chefe. Ele parou, o copo a meio caminho dos lábios. Ele piscou, como se estivesse tentando processar informações que não envolviam preços de ações ou licenças de zoneamento. Ah, certo!
A coisa do prédio antigo, isso é... Bom, que bom para você. Bom, que bom para você. As palavras foram como pedras jogadas em um poço fundo. Sua conquista monumental, o projeto que fazia sua alma cantar, foi reduzida a um elogio passageiro. Um tapinha na cabeça. É uma grande conquista, Ricardo. Sua voz tremeu ligeiramente. É um patrimônio nacional. Eu sei, ele disse impaciente. Mas isso não vai pagar esta casa, vai? É um projeto pessoal, um hobby. Foi então que ela soube. Não foi um único momento dramático de encontrar uma gola de camisa manchada de batom. Foi isso. Este ácido lento e corrosivo de desprezo. A maneira como ele desvalorizava sistematicamente tudo o que ela era. Tudo o que não era um reflexo dele ou de sua ambição. O trabalho dela era um hobby. Seus amigos eram acadêmicos chatos. Seu contentamento era a falta de ambição. Ele estava minando o seu senso de si mesma por anos, tão gradualmente que ela nem percebeu até se sentir vazia. O caso que ela descobriu um mês depois, através de um laptop convenientemente aberto, não era a doença. Era meramente um sintoma do homem em que ele havia se tornado. Alguém que precisava de constante validação externa. Alguém para quem uma parceira leal, inteligente e amorosa simplesmente não era suficiente. Ela tinha que ser um troféu. E quando ela se recusou a ser polida e colocada em sua prateleira, ele simplesmente saiu e encontrou um mais brilhante. O divórcio foi tranquilo e brutalmente eficiente. Ele pensou que estava sendo generoso, deixando-lhe o pequeno apartamento e dando-lhe uma compensação que, para ele, era um erro de arredondamento. Ele não percebeu que estava lhe dando a única coisa de que ela realmente precisava: sua liberdade, a liberdade de respirar, a liberdade de ser. Fim do flashback. Isadora respirou fundo. A memória ainda carregava uma dor fraca e fantasma. Sua jornada de volta a si mesma tinha sido arquitetônica. Ela teve que examinar os escombros, limpar os detritos das opiniões e expectativas de Ricardo e então, lenta e cuidadosamente, reconstruir sua vida sobre uma nova fundação. Uma fundação de sua própria criação. Essa fundação era seu trabalho. Ela despejou toda a sua dor, seu foco e seu amor. Pedra, gesso e vidro. Ela ganhou prêmios, deu palestras. Ela reencontrou sua voz, não apenas como arquiteta, mas como mulher. Ela conheceu Alexandre Matos não em uma festa, mas em um canteiro de obras. Ele era o benfeitor anônimo por trás da Fundação Cultural que havia financiado seu projeto do Teatro Municipal. Ele havia aparecido em uma tarde, sem aviso, vestindo jeans e uma camisa de linho simples, os sapatos cobertos de poeira. Ele não se apresentou como um bilionário. Ele se apresentou como Alexandre, um admirador da arquitetura clássica brasileira. Eles conversaram por 3 horas, caminhando pelo esqueleto do grande e antigo edifício. Ele não apenas escutou, ele a ouviu. Ele fez perguntas inteligentes sobre paredes de suporte e a composição química da pintura original. Ele viu a paixão que Ricardo havia descartado como um hobby e a reconheceu como genialidade. O namoro deles foi uma construção lenta, almoços que se transformaram em longas tardes discutindo arte e história, caminhadas ao longo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Ele nunca a fez sentir desigual a ele. Sua riqueza era um fato de sua vida, como a cor de seus olhos, não a definição de seu caráter. Ele era um homem que havia construído um império, mas nunca havia perdido sua curiosidade. Um homem que tinha tudo, mas buscava algo real. Um bip de seu telefone a trouxe de volta ao presente. Era uma mensagem de Alexandre. Bom dia, minha prometida brilhante. Espero que você tenha dormido bem.
Eu ainda estou flutuando. Você está bem? Sei que ontem à noite foi muita coisa. A preocupação dele era tão genuína, tão atenta a ela, que seu coração doeu de uma maneira boa. Era o oposto do esquecimento egocêntrico de Ricardo. Ela respondeu, seus dedos firmes agora. Estou mais do que bem, só estou tentando descobrir como usar um laptop com esta linda estrela no meu dedo. Bom dia para você também. Ao enviar a mensagem, ela olhou novamente para o anel. Não era uma gaiola, não era uma marca de propriedade. Era uma promessa de um homem que havia visto a construção de sua vida, admirado sua estrutura, e queria construir um futuro nela, com ela. E naquele momento ela percebeu com clareza impressionante que o fantasma de Ricardo Mendes não tinha mais voz. Ela, finalmente, completamente, o havia desalojado das instalações. Seu passado era um sítio histórico que ela podia visitar e do qual podia aprender, mas não tinha mais que morar lá. Seu futuro era uma nova planta e era hora de começar a construir. O que você faria se estivesse na pele de Isadora? Comente sua estratégia. As 24 horas seguintes ao pedido de casamento foram um acidente de carro em câmera lenta para Ricardo. Ele passou pelas moções de sua vida, mas tudo estava distorcido, como se visto através de um para-brisa estilhaçado. Ele acordou em sua ampla cobertura, o lençol cheirando ao perfume enjoativo de Lívia. Ela ainda estava dormindo, um braço sobre o rosto para bloquear o sol da manhã, o telefone na mesa de cabeceira, a tela rachada de onde ela o havia jogado em sua emoção na noite anterior. Ele se lembrou de sua tagarelice incessante e aguda no caminho para casa. Você pode acreditar? Isadora? Com Alexandre Matos? Como isso aconteceu? Ela deve ser a maior interesseira do mundo. Você teve uma sorte incrível, amor. Imagine ter que competir com isso. Ele só havia resmungado em resposta. Sua mente um turbilhão de raiva, humilhação e uma emoção assustadora e incomum. Arrependimento. Agora, parado em seu escritório de última geração, com vista para a cidade. Ele não conseguia se concentrar nos relatórios de aquisição que brilhavam em sua configuração de 3 monitores. Tudo o que ele conseguia ver era a expressão no rosto de Isadora. A alegria pura e imaculada. Uma alegria que ele não havia conseguido arrancar dela em anos. Ele havia dito a si mesmo que era porque ela era incapaz de senti-la, que era desapaixonada. A lembrança do sorriso dela na noite anterior era uma refutação brutal dessa mentira. Seu intercomunicador zumbiu. Senhor Mendes, sua reunião das 10 horas com o Conselho de Capital já está aqui. Atrasá-los 15 minutos! Ele latiu, interrompendo sua assistente antes que ela pudesse responder. Ele girou sua cadeira para olhar pela janela, os nós dos dedos brancos enquanto agarrava os braços. Ele sempre foi o vencedor. Na escola, nos esportes, nos negócios. Romper com Isadora foi enquadrado em sua mente como mais uma vitória. Ele estava se livrando de um fardo. Ele estava avançando para coisas maiores e melhores. Lívia, com sua juventude e savoir-faire nas redes sociais, fazia parte desse pacote. Ela era a prova visível de seu sucesso. Mas Alexandre Matos operava em um planeta diferente. Ricardo passou a vida escalando uma montanha apenas para olhar para cima e ver Isadora parada na lua. O desequilíbrio de poder era o que mais o corroía. Em seu casamento, ele tinha todas as cartas, o dinheiro, as conexões sociais, a voz mais alta. Ele havia controlado o estilo de vida deles, o círculo de amigos, o futuro. Ele a havia feito se sentir pequena, e a pequenez dela o havia feito se sentir grande. Era uma simbiose doentia e tácita
da qual ele mal começava a entender a mecânica agora que ela se fora. Agora, ela estava noiva de um homem que podia comprar e vender toda a companhia de Ricardo por capricho. Um homem cujo nome abria portas que Ricardo nem conseguia encontrar a chave. Isadora, sua ex-esposa quieta e modesta, agora tinha um poder que ele nunca poderia igualar. Era exasperante, era emasculante. Ele abriu seu navegador e digitou Alexandre Matos na barra de pesquisa. Ele rolou pelos artigos hagiográficos da Forbes e da Bloomberg. Ele procurava sujeira, um escândalo, uma fraqueza, qualquer coisa para nivelar o campo de jogo, para reafirmar a si mesmo que esta imagem perfeita era uma fachada. Ele encontrou o habitual: programador gênio. Vendeu sua primeira empresa aos 22 anos. Construiu um império global de tecnologia, agora focado em filantropia através da Fundação Matos. Viúvo há 10 anos, sua primeira esposa, uma namorada de faculdade, morreu de câncer, sem filhos, notoriamente discreto. O maxilar de Ricardo se apertou. Até a história de fundo do homem era nobre. Ele clicou no site da Fundação Matos. Navegou para a seção Projetos de Patrimônio Cultural. E lá estava ela, o rosto de Isadora, sorrindo em uma foto profissional. Doutora Isadora Carvalho, historiadora arquitetônica principal e diretora de projetos de restauração. Sua biografia era extensa. Ela listava seus títulos, suas publicações em prestigiadas revistas acadêmicas, os prêmios que havia ganhado por seu trabalho, prêmios dos quais ele nem sequer havia tomado conhecimento. Ele leu sobre seu trabalho pioneiro em preservação sustentável, um termo que ele nunca tinha ouvido usar. Ele viu fotos dela no canteiro de obras do teatro, confiante e autoritária, com um capacete, apontando para plantas. Esta não era a mulher de quem ele se divorciou. A mulher de quem ele se lembrava era quieta, estudiosa e, em sua mente, ligeiramente perdida. Esta mulher era uma força, uma expert, uma líder. O pensamento aterrorizante lhe ocorreu. Será que ela sempre foi essa mulher? Ele simplesmente se recusou a vê-la. Seu telefone zumbiu. Uma mensagem de texto de Lívia, uma cadeia de emojis de coração e sacolas de compras. Pensando que precisamos de uma sessão de terapia de compras para celebrar sua sorte de fuga. Ele olhou para a mensagem e pela primeira vez sentiu uma onda de profunda irritação. A vacuidade, a pura superficialidade era de repente sufocante. Ele pensou nas conversas profundas e significativas que costumava ter com Isadora sobre arte, política e história. Conversas que ele finalmente havia silenciado porque não contribuíam para seus resultados financeiros. Ele passou o resto do dia em um estado de fuga. Ele foi brusco e depreciativo em sua reunião, fazendo com que os membros de seu conselho se encolhessem. Ele latiu para sua assistente por lhe trazer o tipo errado de água mineral. Ele era um homem possuído, impulsionado por um ciúme fantasma que estava rapidamente se metastizando em uma obsessão. Naquela noite, Lívia desfilava na frente do espelho, se preparando para uma inauguração de galeria. Devo usar o Valentino ou o Chanel? Ela perguntou, segurando 2 vestidos que eram virtualmente indistinguíveis para Ricardo. Eu não vou, ele disse, sua voz monótona. Ele estava sentado na beira da cama, ainda em seu terno de trabalho, rolando incessantemente por artigos sobre Alexandre Matos. Lívia se virou. Seu rosto perfeitamente maquiado se desfez. O que você quer dizer com não ir? Nós prometemos ao curador que estaríamos lá. É importante para a minha marca. Eu tenho trabalho a fazer. Ele mentiu.
Trabalho? Ricardo, você está grudado no seu telefone o dia todo, olhando fotos da sua ex-esposa e do novo noivo dela. É patético. A palavra o atingiu como um tapa. Patético! Ele se levantou, seu corpo rígido de fúria. O que você acabou de me dizer, Lívia? Pela primeira vez, ela não recuou. Seu medo foi ofuscado por sua própria indignação. Eu disse que é patético. Você está agindo como se tivesse perdido alguma coisa. Você me disse que ela era chata. Você me disse que ela o atrasava. Então por que você está agindo como um adolescente apaixonado agora que ela seguiu em frente? É só porque ele é mais rico que você? As palavras dela, embora destinadas a serem insultantes, foram um bisturi que cortou diretamente para a verdade. E a verdade doeu. Não se tratava apenas do dinheiro, tratava-se de valor. Alexandre Matos não apenas deu um anel a Isadora, ele a havia validado de uma maneira que Ricardo nunca conseguiu ou nunca se importou em fazer. Ele havia mostrado ao mundo e a Ricardo o valor das mesmas coisas que Ricardo havia desprezado. Você não sabe nada, Lívia, ele rosnou, um animal encurralado. Eu sei que sou sua namorada, ela respondeu, sua voz se elevando. Eu sou quem deveria estar ao seu lado, mas você está tão obcecado por ela que nem me vê mais. O que eu sou, Ricardo? Apenas uma substituição, um acessório para você se sentir melhor consigo mesmo? Ele não teve resposta porque naquele momento percebeu que ela estava certa. Lívia era uma bandagem que ele havia colocado sobre uma ferida profunda e séptica. E agora a bandagem havia sido arrancada e ele foi forçado a olhar para a infecção que apodrecia por baixo. Saia! Sua voz estava perigosamente baixa. O quê? Eu disse para você sair, ir para a sua festa. Eu não me importo, eu só preciso de espaço. Lívia olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas de raiva e dor. Ela agarrou sua bolsa, as mãos tremendo. Tudo bem, mas quando você finalmente superar sua pequena viagem de ego, não espere que eu esteja esperando. Ela bateu a porta ao sair. O som ecoou na vasta e vazia cobertura. Ricardo estava sozinho, completamente sozinho com seu sucesso. Sua riqueza e o buraco aberto e cavernoso em sua vida, que ele mal começava a entender, havia se formado exatamente como Isadora. Ele afundou de volta na cama, o vencedor de um jogo cujas regras ele agora percebia que nunca havia entendido. E ele havia perdido, espetacularmente. Comente se você acha que Ricardo está prestes a chegar ao fundo do poço. 2 semanas se passaram. Para Ricardo, foram semanas de obsessão silenciosa e latente. Seu trabalho sofreu. Seu relacionamento com Lívia era uma guerra fria de mensagens de textos secas e silêncios ressentidos. Ele havia contratado um detetive particular. Era um movimento mesquinho e desesperado, e ele sabia disso. Ele disse a si mesmo que era diligência prévia, uma maneira de proteger Isadora de um possível predador. Mas no fundo, ele sabia que estava apenas procurando sujeira, qualquer pedacinho de informação que pudesse manchar a imagem perfeita de Alexandre Matos e, por extensão, justificar suas próprias ações passadas. O relatório do investigador foi decepcionantemente limpo. Alexandre Matos era exatamente quem parecia ser: um empresário brilhante, implacável, mas justo, e um filantropo genuinamente dedicado. O único detalhe remotamente interessante foi um arquivo fortemente editado sobre uma aquisição hostil de 15 anos atrás. Envolveu uma startup de tecnologia menor que havia sido engolida pelo Império Matos. O fundador havia ficado financeiramente arruinado. Foi agressivo, mas não ilegal. Não era a prova irrefutável que Ricardo esperava. Ele precisava vê-la. Ele precisava falar com ela.
Ele inventou um motivo de uma ponta solta de seu divórcio que, segundo ele, seus advogados precisavam amarrar. Era um pretexto frágil, mas foi o suficiente. Ela concordou em encontrá-lo, não em um café, mas em seu próprio território. O endereço que ela lhe deu foi o do Paço Imperial, no Rio de Janeiro, um lugar que ele não visitava desde criança. Ela estava na cidade por uma semana, supervisionando uma nova avaliação de preservação para sua fundação. Ele a encontrou à sombra do Pátio das Bandeiras, parada diante dos antigos azulejos que adornavam seus muros. O ar estava quente e úmido, denso com o peso de 1000 anos de história. Ela vestia-se de forma simples, com calças de linho e uma camisa de algodão leve, o cabelo preso. Ela tinha um caderno e estava absorta em uma conversa com um historiador, apontando para a gravura desgastada em um capitel. Ela levantou os olhos quando ele se aproximou. A confiança fácil que ela havia irradiado nas fotos era ainda mais palpável pessoalmente. Não havia nenhum vislumbre de dor antiga em seus olhos, nenhum medo residual. Apenas uma avaliação tranquila e neutra. Ricardo! Sua voz era uniforme. Ela dispensou o historiador educadamente, voltando toda a sua atenção para ele. Obrigada por ter vindo até aqui. Isadora, ele disse, sua própria voz soando oca no vasto espaço aberto. Você está bem. Foi uma coisa estúpida e inadequada para se dizer. Eu estou bem, ela respondeu, uma declaração de fato, não uma cortesia. Você disse que havia uma questão legal? Ele lançou sua mentira ensaiada, algo sobre um ativo compartilhado que eles haviam negligenciado. Ela ouviu pacientemente sua expressão indecifrável. Quando ele terminou, ela simplesmente assentiu. Tudo bem. Envie os papéis para minha advogada. Os dados de contato dela são os mesmos. Ela fez menção de se virar, voltando ao seu trabalho. Espere, ele disse, um tom de desespero surgindo em sua voz. Essa não é a única razão pela qual eu vim. Ela parou, seu olhar fixo. Ela suspeitava. Ele hesitou por um momento, os muros cuidadosamente construídos de sua raiva e arrogância, desmoronando sob o olhar calmo dela. Ele começou. Alexandre Matos, você sequer sabe quem ele é, do que ele é capaz. Um leve, quase imperceptível sorriso tocou os lábios de Isadora. Não era um sorriso feliz. Era de reconhecimento cansado. Eu sei exatamente quem ele é, Ricardo. Ele é o homem que financiou a restauração do Teatro Municipal. Ele é o homem que lê meus artigos de pesquisa e os entende. Ele é um homem gentil e decente que me ama por quem eu sou, não por quem ele quer que eu seja. Cada palavra foi um corte preciso e cirúrgico. Ela estava desvendando toda a história do fracasso deles sem levantar a voz. Gentil e decente? Ricardo zombou, recuperando um vestígio de sua antiga bravata. Ele pegou seu telefone, segurando-o como um escudo. Eu investiguei. 15 anos atrás, ele destruiu um homem chamado David Ferreira, uma startup chamada Inovação Dinâmica. Ele o levou à falência. Isso é trabalho de um homem gentil e decente? Ele esperava surpresa, raiva, dúvida. Ele não obteve nada disso. A expressão de Isadora se suavizou com o que parecia, impossivelmente, pena. Eu sei tudo sobre David Ferreira, Ricardo. Alexandre me contou em nosso terceiro encontro. É o maior arrependimento de sua carreira empresarial. Ele era jovem, era agressivo e errou. Ele passou os 5 anos seguintes aconselhando pessoalmente David, ajudando-o a construir uma nova empresa ainda mais bem-sucedida. Eles são amigos. David e sua esposa virão ao nosso casamento. O chão sob os pés de Ricardo pareceu se dissolver. Sua arma não apenas falhou,
mas se desintegrou em pó em sua mão. Ele ficou ali, exposto, seus motivos mesquinhos à mostra. Por que você está fazendo isso, Ricardo? Ela perguntou, sua voz calma, mas firme. Por que você está tentando sabotar minha felicidade? Não, eu estou tentando protegê-la, ele insistiu, a mentira com um gosto amargo em sua boca. Não, você não está, ela disse, dando um passo mais perto. O desequilíbrio de poder nunca foi tão marcante, mas desta vez estava completamente a favor dela. Ela era quem tinha a vantagem, parada entre as relíquias de pedra de uma história que ela entendia, enquanto ele estava perdido entre as ruínas de um presente que ele havia estilhaçado. Você não está me protegendo. Você está tentando recuperar uma narrativa, aquela em que você era o vencedor e eu era a mulher triste que você deixou para trás. Você não suporta o fato de que eu não apenas sobrevivi sem você, eu prosperi. Você não suporta que outro homem, um homem que você secretamente admira, viu valor em todas as partes de mim que você descartou como sucata. Ele olhou para ela sem palavras. Ela o via tão claramente que era assustador. Ela havia diagnosticado sua doença com precisão cirúrgica. O desequilíbrio de poder em nosso casamento. Eu deixei você tê-lo, Ricardo. Ela continuou, sua voz ganhando força. Eu pensei que se eu me fizesse menor, você se sentiria maior. Se eu diminuísse minha própria luz, a sua brilharia mais. Esse foi o meu erro. Mas eu aprendi com ele. Eu nunca, jamais vou me fazer pequena por ninguém de novo. Ela olhou para ele pela última vez e toda a neutralidade havia desaparecido, e em seu lugar havia uma finalidade profunda e dolorosa. Eu realmente espero que você encontre o que está procurando, Ricardo, mas eu preciso que você entenda isso. Não está comigo, nunca mais estará. Não entre em contato comigo novamente, a menos que seja através de nossos advogados. Adeus. Ela se virou e se afastou, sua figura desaparecendo no antigo pátio ensolarado, deixando Ricardo sozinho com os fantasmas de reis e os escombros de sua própria criação. Ele veio aqui procurando expor um motivo oculto para reafirmar seu domínio. Em vez disso, seus próprios e patéticos motivos ocultos foram expostos, e ele foi forçado a encarar a única verdade que havia evitado por anos. O problema em seu casamento não era que Isadora não era suficiente, era que ele não era. Você acha que Isadora foi muito dura ou justa? Queremos saber sua opinião. O gala do Prêmio Pan-Europeu de Excelência Arquitetônica era o evento mais esperado do ano em Florianópolis. Foi realizado no icônico Hotel Ilhabela, um monumento à ambição moderna. No entanto, esta noite, o foco estava na história. O grande prêmio era esperado para a equipe por trás da restauração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Seria a maior conquista de Isadora, uma validação pública do trabalho que havia sido sua salvação. Ricardo não foi convidado, mas conseguir um ingresso foi uma simples questão de uma grande doação a um dos patrocinadores do evento. Ele estava lá com um propósito singular e tóxico. Seu confronto com Isadora no Paço Imperial havia estilhaçado seus delírios, mas em seu lugar havia se formado uma resolução mais sombria. Se ele não podia tê-la, se ele não podia ser o herói de sua própria história, ele se tornaria o antagonista na dela. Ele queimaria tudo. Ele havia gasto uma fortuna investigando mais a fundo a questão de David Ferreira, encontrando ex-funcionários descontentes da inovação dinâmica, pagando-lhes por qualquer migalha de informação prejudicial. Ele havia reconstruído uma narrativa, uma versão distorcida e exagerada da verdade, cheia de palavras como implacável, predador e destruído.
Ele havia alimentado a história para um jornalista online notoriamente sórdido, conhecido por seus ataques de alto nível. O artigo estava programado para ser publicado exatamente às 21 horas, bem quando o prêmio principal era entregue. Seu plano era simples: criar um escândalo tão público, tão humilhante, que mancharia a noite perfeita de Isadora e a forçaria a questionar o caráter do homem com quem estava prestes a se casar. Ele observou de uma mesa na parte de trás, enquanto Isadora se movia pela multidão. Ela estava deslumbrante em um vestido de seda verde esmeralda profundo, um design personalizado de um estilista brasileiro. Ela não usava muitas joias além do anel de noivado, que parecia atrair toda a luz da sala para ele. Alexandre estava ao lado dela, não a ofuscando, mas permanecendo como um parceiro igual. Eles cumprimentaram arquitetos, filantropos e ministros do governo. Eles eram um power couple no verdadeiro sentido da palavra. Seu poder não derivava apenas da riqueza, mas do respeito mútuo e de um propósito compartilhado. Ricardo sentiu uma pontada de algo tão amargo que quase o fez vomitar. Lívia finalmente o havia deixado na semana passada. Suas últimas palavras foram estranhamente semelhantes às de Isadora. Você está apaixonado por um fantasma, Ricardo. Eu não posso competir com isso. Agora ele estava verdadeiramente sozinho. A cerimônia de premiação começou. Projeto após projeto foi celebrado. Finalmente, o evento principal. O apresentador, um famoso arquiteto catarinense, falou elogiosamente sobre o Teatro Municipal, um projeto que não apenas restaura um edifício, mas ressuscita uma alma, liderado pela visionária doutora Isadora Carvalho. Uma foto de Isadora, sorrindo com seu capacete, preencheu as telas gigantes do palco. A sala aplaudiu calorosamente. E estamos honrados em ter o principal benfeitor do projeto conosco esta noite, continuou o apresentador. Um homem cujo compromisso com a preservação da cultura é tão formidável quanto sua perspicácia nos negócios, o Sr. Alexandre Matos. Enquanto Isadora e Alexandre caminhavam para o palco, o telefone de Ricardo vibrou. 9 da noite. Estava feito. O link para o artigo estava ativo. Ele observou com uma emoção doentia como, por toda a sala, os telefones começaram a acender. Um murmúrio percorreu a plateia. Os sussurros começaram a se espalhar como um vírus. No palco, Isadora aceitou o prêmio pesado e escultural. Ela se aproximou do microfone, o rosto iluminado de alegria. Obrigada. Esta é uma honra incrível. Este projeto foi um trabalho de amor para muitas pessoas. Ela fez uma pausa. Ela podia sentir a mudança na sala, a sutil mudança de energia. Ela olhou para Alexandre, que lhe deu um pequeno e tranquilizador aceno. O telefone dele havia vibrado em seu bolso. Ele já sabia. Isadora olhou para a maré de rostos, as centenas de pequenas telas brilhando no escuro. Ela podia sentir o julgamento deles, a curiosidade. A velha Isadora teria vacilado. A velha Isadora teria desmoronado. Mas ela não era a velha Isadora. Ela respirou fundo. Seus olhos encontraram Ricardo na parte de trás da sala. Seus olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Ela viu o sorriso patético e triunfante em seu rosto. E naquele momento, ela entendeu tudo. Ela largou seu discurso preparado. Antes de agradecer à minha equipe, sua voz era clara e forte, cortando os sussurros. Eu quero abordar algo. Parece que uma história acaba de ser publicada sobre meu noivo, Alexandre. Um gaspe coletivo percorreu a sala. Alexandre colocou uma mão de apoio em suas costas. Ele não pediu que ela fizesse isso. Não era necessário. Eles eram uma equipe.
A história que vocês estão lendo agora em seus telefones, continuou Isadora, seu olhar varrendo a plateia atônita. Trata de um momento difícil de seu passado, um acordo de negócios de 15 anos atrás. É uma história que ele mesmo me contou com grande pesar, bem no início de nosso relacionamento. É uma história sobre um erro. Mas o que essa história não menciona é a parte mais importante. Não menciona os anos que ele passou fazendo as pazes. Não menciona a amizade que foi forjada das cinzas daquele conflito. Não menciona a lição de graça e humildade que ele aprendeu. Uma lição que moldou o filantropo que ele é hoje. Ela se virou para Alexandre, seus olhos cheios de amor e confiança inabalável. Eu estou me casando com um homem que não é perfeito. Eu estou me casando com um homem que cometeu erros. E eu sou incrivelmente grata por isso. Porque eu também não sou perfeita. E eu também cometi erros. Nossas vidas não são um comunicado de imprensa. Elas são bagunçadas e complicadas. E a verdadeira força não é ter um passado impecável, é ter a coragem de reconhecer seus fracassos e construir um futuro melhor. Então seus olhos encontraram Ricardo novamente. O sorriso havia sumido de seu rosto, substituído por um olhar de choque absoluto. Ele esperava que ela fosse uma vítima do escândalo. Ele nunca imaginou que ela se tornaria sua conquistadora. Há aqueles no mundo, disse Isadora, sua voz ressoando com autoridade moral, que acreditam que o poder vem de derrubar os outros, que procuram encontrar a fraqueza e explorá-la. Eles vivem nas sombras, alimentando-se da negatividade e do ressentimento. Mas isso não é força, é a forma mais oca de fraqueza. A sala estava em silêncio, cativada. O verdadeiro poder, ela concluiu, levantando ligeiramente o prêmio, é isto. É construir algo bonito, é preservar a história, é admitir quando você está errado, é apoiar as pessoas que você ama, não apesar de suas falhas, mas pela graça com que as carregam. Obrigada. Ela se afastou do microfone. Por um momento, houve um silêncio atordoado. Então, uma única pessoa começou a aplaudir, depois outra e outra. Em segundos, todo o salão estava de pé, dando-lhe uma estrondosa e barulhenta ovação de pé. Não era mais apenas pelo prêmio, era por ela, pela coragem dela, sua integridade, seu amor. Ricardo estava paralisado em seu assento. O aplauso era uma força física, pressionando-o, sufocando-o. Seu plano não apenas falhou, mas teve um efeito bumerangue espetacular. Ele tentou manchar Isadora e Alexandre, mas só conseguiu iluminar a força deles e cimentar seu vínculo na frente de todos. Ele foi quem ficou exposto, um homem mesquinho e amargurado sentado sozinho na escuridão, enquanto a mulher que ele havia desprezado recebia a adoração de centenas. Ele tentou ser o antagonista, mas acabou sendo algo muito pior, irrelevante. O desenrolar do jantar de premiação foi rápido e decisivo. O artigo do jornalista sórdido, tão completa e publicamente desmantelado por Isadora, tornou-se um estudo de caso de uma tentativa fracassada de assassinato de reputação. A reputação de Alexandre, longe de ser manchada, foi reforçada. Ele não era mais apenas um bilionário brilhante, ele era um homem de caráter, capaz de admitir seus erros. Mas a verdadeira estrela foi Isadora. Ela foi elogiada não apenas como uma grande arquiteta, mas como uma mulher de imensa graça e força. Ao tentar controlar a narrativa dela, Ricardo perdeu o controle da sua, permanentemente. Ele fugiu de Florianópolis na manhã seguinte, mas não pôde fugir de si mesmo. A ovação de pé ecoava em seus ouvidos. As palavras de Isadora se repetiam em sua mente. Isso não é força, é a forma mais oca de fraqueza. Ele estava oco.
Sua cobertura parecia um mausoléu. Sua companhia, antes a fonte de todo o seu orgulho, parecia uma coleção de ativos vazios. Ele passou a vida acumulando coisas, dinheiro, status, uma namorada troféu, apenas para perceber que não tinha fundação. Era uma fachada bonita e cintilante sem nada por trás. Chegar ao fundo do poço não foi um choque dramático, mas um afundamento lento e silencioso. Ele parou de ir ao escritório, parou de atender chamadas. Ele simplesmente se sentou em seu apartamento silencioso, com as luzes da cidade piscando lá embaixo, e foi forçado pela primeira vez a enfrentar o homem no espelho. Ele viu a insegurança que impulsionava sua ambição. Ele viu o medo que o fazia menosprezar as paixões de Isadora. Ele viu o vazio profundo que ele tentou preencher com validação externa. Um mês depois, um envelope simples de cor creme chegou. Não havia endereço do remetente, mas ele sabia de quem era. Dentro não havia uma carta, mas um convite de casamento. Alexandre Matos e a doutora Isadora Carvalho solicitam o prazer de sua companhia em sua cerimônia de casamento. Era um evento pequeno e privado, a ser realizado em uma ermida restaurada do século XVII em Ouro Preto, que a própria Isadora havia ajudado a preservar. Dentro havia uma pequena nota manuscrita em um cartão separado. Era de Isadora. Ricardo, eu não espero que você venha. Para ser honesta, eu não quero que você venha. Mas Alexandre e eu acreditamos que fechar uma porta não é o mesmo que fechá-la com ódio. Estamos avançando para uma vida de luz e alegria e não lhe desejamos mal. Esperamos que, um dia, você encontre uma maneira de avançar também. Encontre algo para construir, não apenas por status, mas pela sua alma. É a única arquitetura que perdura. Ricardo leu a nota 10 vezes. Não era um ramo de oliveira de reconciliação. Era um ato de graça final e absoluta. Era uma libertação. Ela não estava apenas fechando a porta de seu passado. Ela estava lhe entregando a chave de seu próprio futuro. Se ele fosse corajoso o suficiente para usá-la. Ele não foi ao casamento. Mas naquele dia ele fez outra coisa. Ele vendeu sua cobertura ostentosa. Ele renunciou ao cargo de CEO de sua empresa, promovendo seu segundo em comando, que era mais do que capaz. Ele vendeu o Patek Philippe, o carro esportivo, tudo o que serviu de adereço para seu ego frágil. Com o dinheiro, ele iniciou um pequeno fundo anônimo. Sua missão era fornecer capital inicial para jovens empreendedores desfavorecidos em áreas rurais do Brasil, o tipo de pessoas com projetos pessoais e grandes ideias que o velho Ricardo teria descartado como uma perda de tempo. Ele não colocou seu nome, ele não buscava reconhecimento. Sua vida se tornou tranquila. Ele se mudou para um apartamento pequeno e simples em um bairro menos badalado. Ele começou a visitar os sítios históricos que havia ignorado a vida toda. Ele leu os livros que Isadora costumava amar. Ele estava, de certa forma, tentando escavar seu próprio passado, entender o homem que ele tinha sido e o homem que ele não conseguiu se tornar. Em uma tarde chuvosa, um ano depois, ele estava sentado em um humilde café à beira da rua, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, tomando um café. Ele estava lendo um jornal quando viu uma foto. Era Isadora e Alexandre inaugurando um novo centro de aprendizagem comunitária que eles haviam financiado. Eles estavam lado a lado, seus sorrisos fáceis e genuínos. Isadora estava grávida, sua mão repousando em um inchaço suave sob seu vestido. Eles estavam construindo uma vida, uma família, um legado. Ricardo olhou para a foto por muito tempo. Não havia ciúmes, não havia raiva. A dor oca que o havia perseguido por tanto tempo
finalmente havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma sensação de paz tranquila e agridoce. Ele havia perdido Isadora. Ele havia perdido a vida que pensava querer. Mas ao perder tudo, ele estava finalmente começando o processo lento e árduo de encontrar a si mesmo. Sua redenção não seria um grande gesto público, seria um silêncio interno. Era o projeto de uma vida inteira de construir uma fundação para sua alma, assim como ela havia lhe aconselhado. É a única arquitetura que perdura. E pela primeira vez, Ricardo Mendes estava pronto para começar a construir. Comentário final. Comentário do autor. No final, esta nunca foi uma história sobre quem ganhou ou quem perdeu. Foi uma história sobre valor. O valor que vemos nos outros e o valor que devemos aprender a encontrar em nós mesmos. A jornada de Isadora não foi sobre conseguir um bilionário. Foi sobre recuperar seu próprio valor que sempre esteve lá. E a jornada de Ricardo, um caminho muito mais difícil e solitário, foi sobre perceber que a verdadeira riqueza não é o que você possui, mas o que você constrói dentro de sua própria alma. Às vezes, chegar ao fundo do poço é a única maneira de encontrar uma fundação sólida sobre a qual construir. O que você achou do ato final de Ricardo? Deixe-nos saber nos comentários. Lemos cada um deles. Até a próxima.